bancada ruralista na Câmara dos Deputados começou a se mobilizar para promover mudanças no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que o governo enviou recentemente. Os parlamentares sustentam que o PAC não contempla o agronegócio, o que consideram uma omissão imperdoável do programa, quando se sabe que uma boa parte do bom desempenho da economia brasileira se deve ao agronegócio. Os ruralistas querem discutir o endividamento e a parte da infraestrutura que interessa diretamente aos produtores rurais. O surgimento de novas frentes de desenvolvimento no país se deve aos agricultores, pioneiros que estão arcando com o endividamento sem uma ajuda efetiva do governo federal. Segundo a deputada Jusmaria Oliveira, do PSL da Bahia, que está aqui conosco, para avaliar essa situação, deputada, a senhora acha que o governo no PAC abandonou o agronegócio, não deu importância ao endividamento dos agricultores? Bom dia, Tarcísio. Eu penso o seguinte, eu penso que o PAC, ele vem de uma forma positiva para todos os setores, porque é a oportunidade de, através dele, nós discutirmos o que não está nele e poder, na nossa atuação, colocar em pauta as coisas que nós achamos importantes para os setores que nós representamos. O setor do agronegócio realmente ficou muito aquém daquilo que se esperava no PAC. Eu tenho até minha mãe, que é agricultora, que ela diz o seguinte, agora vem, e aí, o governo esqueceu da gente de novo. Mas eu vejo o seguinte, algumas obras que estão contempladas no PAC de infraestrutura são importantíssimas para o alavancamento do setor do agronegócio, ou seja, ferrovias. No meu caso, na Bahia, nós não fomos contemplados com a ferrovia. E eu já coloquei isso aos ministros, naquela participação deles aqui no Congresso, de que meu estado e a minha região produtiva, que é o oeste da Bahia, e toda a Bahia, espera que o governo sinalize o mais imediato possível com o planejamento de uma ferrovia para o escoamento da nossa produção. O que está no PAC, a hidrovia do São Francisco, é inócuo para nós. Nós não vamos levar produtos num programa intermodal com uma série de transbordos que vai nos dar um prejuízo de perca de produto nesses transbordos. Mas o que o setor esperava... O oeste da Bahia é uma região agrícola rica, né? Em uma nova fronteira agrícola que surgiu há menos de 30 anos e que hoje já contém Barreiras, que é a cidade polo, e onde nasceu uma nova cidade desse trabalho dos agricultores pioneiros, que é a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que é a cidade que mais cresce economicamente no país, e isso dados do IBGE. Então, para você ver a pujança do agronegócio. O que o agronegócio esperava? Que o governo sinalizasse no PAC com o saneamento das dívidas. E não sinalizou. E eu entendo que a bancada ruralista, mais do que nunca, e a Comissão da Agricultura dessa casa, da qual, graças a Deus, eu faço parte, ela se posicione. E eu não tenho dúvida que pela colocação dos ministros aqui no Congresso Nacional, é que eles estão abertos a essa discussão. O que nós precisamos no PAC? Algumas obras de infraestrutura que não estão contempladas e que o governo precisa planejar, algumas em curto, outras em médio, outras em longo prazo. Nós sabemos que o governo não tem dinheiro para tudo, é lógico que entendemos isso. Agora, além dessas obras, o saneamento das dívidas, a criação de programas definitivos, porque o que os governos têm feito até hoje, desde 95, que foi a nossa maior crise na criação do Plano Real, onde nós ficamos com um déficit enorme, vítima do descasamento dos planos econômicos que vinham até ali, que se criou a securitização, se criou o PESA, mas que foram medidas paliativas. Nós precisamos definitivamente partir para um programa que o setor está chamando de seguro-renda, que é a garantia dos produtores, independente daquele seguro-campo, independente das intempéries. Porque nós tivemos safra no ano passado, por exemplo, tivemos safra recorde, mas os agricultores não conseguiram pagar as suas contas. Nós precisamos desse programa, que é o que nós vamos chamar de seguro-renda, que garante ao produtor uma renda independente, né? Por exemplo, hoje nós estamos com a supervalorização do câmbio, né? No ano passado nós compramos o nosso produto para plantar com um dólar de 3,10 e vendemos o nosso produto com um dólar de 2,20, quer dizer... E temos que pagar os insumos com dólar de 3,10. Com dólar de 3,10.
Então, vender o nosso produto com $1 de 2,20. Então, isso é uma responsabilidade do governo para conosco. Porque a política econômica quem faz é o governo. O governo tem que dar essa garantia. Então, o seguro-renda vem no sentido definitivo de dar esse seguro. Outra questão imediata. O que o governo pode fazer para criar o seguro-renda? Ele criar um projeto que contemple, dentro de uma discussão com o setor, todos os quesitos que garantam ao produtor a renda do seu trabalho, que todos têm, O funcionário ganha seu salário no final do mês, ele programa um gasto para ter um lucro do seu salário, para fazer um patrimônio e um investimento. O produtor não tem, porque não compete a ele fazer esse planejamento. Quem planeja o nosso custo é o próprio governo, com a sua política econômica. Agora, uma das causas das dificuldades vividas pelos agricultores, depois de uma fase de bonança, foi a queda das commodities no mercado mundial, inclusive da soja. Isso da soja, do milho. A cotação dessas commodities, desses produtos como a soja e o milho, está novamente em alta. Até porque os americanos anunciaram que vão produzir etanol a partir do milho. Se vão produzir etanol, vão tirar uma parte do milho do consumo americano e do consumo internacional. E isso melhora a situação, a cotação do milho no mercado internacional. Isso não tem contribuído para melhorar a situação dos agricultores? Contribui. No leste da Bahia? Nós temos a esperança que nesse ano os agricultores melhorem a sua renda. Mas, Tarcísio, nós viemos de uma série de desencontros. A dívida acumulada do setor agrícola hoje monta em 100 bilhões de reais. Num pagamento que parcelado aí seria 14 bilhões por ano. Então, o lucro que os agricultores podem ter desse otimismo do mercado internacional nas nossas commodities não será suficiente para repor um prejuízo de tantos anos. Agora, o que os agricultores querem é uma nova securitização? Não, os agricultores querem, além dos paliativos que estão aí, as prorrogações, que o que o governo tem feito é prorrogar a dívida. E até quando nós vamos prorrogar? Nós temos agricultores que começaram a prorrogar a dívida em 95 que já morreram, que os netos que estão pagando essa dívida. Então o que seria? Nós queremos um saneamento definitivo, o seguro-renda que garanta a nossa renda, para que nós possamos, dentro dessa renda, pagar a dívida, tirar um pouco para pagar a dívida, um tanto para repor a nossa capacidade de produção, comprar tratores novos, máquinas novas, e uma coisa imediata, Tarcísio, que o governo considera as dívidas só do setor público, do que nós devemos ao Banco do Brasil, ao Banco do Nordeste, ao BNDES, mas não olha a dívida que nós temos com a nossa vizinhança, porque 30% da agricultura é financiada pelas instituições oficiais. 70% são as agroindústrias, as esmagadoras de soja que financiam o agricultor, são as próprias multinacionais que fabricam os produtos, os herbicidas, os fungicidas, que nos financiam os insumos. E o programa que o governo lançou dos recursos do FAC para solucionar essas dívidas não funcionou. Ele foi inócuo. Por quê? Porque ele previa que o agricultor tinha que dar garantia, que ele já não tem, porque está garantido na parte que financiou no banco, e previa que a empresa financiadora fizesse o seu aval. Então nós estamos propondo ao governo também a criação de um fundo de aval para esses recursos do FAC, para que se sanie as dívidas com a vizinhança do que nós chamamos. E além disso, Tarcísio, que eu acho que o FAC deveria priorizar também, principalmente para as novas fronteiras agrícolas, que é o caso do Mato Grosso, da Bahia, do Cerrado do Brasil, que através de um trabalho de pesquisa da Embrapa, do próprio governo, se viabilizou a produção de grãos. Exatamente. Então, essas regiões, o que o FAC tem que prever também são estudos de viabilidade econômica de culturas. Nós temos, por exemplo, hoje uma cultura que os produtores consideram que viabiliza até os projetos de irrigação, que são um custo maior, que é a cultura da cana. Mas lá no Cerrado, nós precisamos de um estudo de viabilidade econômica da implantação. Por exemplo, a Embrapa não pode fazer? A pesquisa das variedades da cana adaptadas ao Cerrado. Isso a Embrapa já está fazendo, mas nós precisamos de um estudo de viabilidade econômica da implantação definitiva de um polo sucroalcooleiro no Cerrado, principalmente na nossa região ali na Bahia. E isso o PAC pode contemplar. No nosso caso, é um polo sucroalcooleiro. Em outras regiões,
são outras culturas, né? Como veio a cultura do algodão, que viabilizou... Mas a Embrapa já demonstrou que o cerrado se adapta, a cana se adapta ao cerrado? Já temos pesquisas na nossa região, nós temos a Fundação BA de Pesquisa, que é uma fundação feita pelos próprios produtores, que se juntou tanto à Embrapa, como a empresa de pesquisa da Bahia, que é a nossa empresa de pesquisa na Bahia, como ao IAC, né, o Instituto, que juntos já provaram que tem variedades de cana que são possíveis serem cultivadas no nosso cerrado. Mas nós precisamos de um estudo de viabilidade econômica disso, do que isso vai custar, do que o produtor tem que investir para isso. Então, essas são coisas que o PAC poderia ter contemplado. Mas eu não vejo essa coisa de nós batermos simplesmente se o PAC fez ou não fez. Além do PAC, o governo tem tantos outros programas, né? Nós precisamos de linha, acabei de falar aqui no plenário, nós precisamos de linhas de transmissão de energia para essas regiões, né? Nós temos um problema, por exemplo, que é o PRODECER. O PRODECER é um programa feito de cooperação técnica nipo-brasileiro. Quer dizer, o Brasil se comprometeu em dar infraestrutura para produtores que fosse nessa região, onde o Japão investiu com tecnologia, inclusive com laboratórios, que é o caso da minha região. Um trabalho pioneiro. Um trabalho pioneiro, onde eles pagaram um preço caro, construindo estrada com recursos que pegaram para se implantar nesses... colocando motores para gerar energia, porque não tinha energia, e continuam com esses motores, fazendo o seu próprio sistema de abastecimento de água, tudo com recursos deles próprios. Então, o endividamento deles, o PRODECER, é uma questão à parte da dívida e uma questão que demonstra que as novas fronteiras agrícolas precisam ser olhadas de forma diferente pelo governo federal e, se não está no PAC, tem que haver outra possibilidade, outra modalidade de atendê-los. Deputada Jusmaí Oliveira, muito obrigado pela sua presença aqui. Nosso tempo está esgotado. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela audiência. Estamos aqui encerrando mais um Palavra Aberta. Até o próximo programa.